Estamos expondo a Bíblia e esse é o módulo de número 42, o Sermão do Monte. No segundo ano do ministério terreno de Jesus, ano de grande popularidade, Jesus percorreu toda a Galileia. Mateus capítulo 4, a partir do verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E de Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosa multidões o seguia. Vimos que, ao curar os enfermos, expulsar os demônios, acalmar o mar e ressuscitar os mortos, Jesus dava prova de ser ele o Messias esperado por Israel. Mateus capítulo 11, a partir do verso 2. Quando João ouviu do cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando Jesus percorria toda a Galileia, ele pregava o evangelho do reino. Os sinais do ministério de Jesus testificavam ser ele o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo. Mas qual era a sua mensagem? Jesus pregava o evangelho do reino, isto é, as boas novas que Jesus anunciava era esta: a soberania e o governo de Deus está sendo estabelecido na terra por meio da pessoa, da obra e dos ensinos de Jesus. Para anunciar o evangelho do reino, Jesus apresentou os termos deste reino por meio do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. A primeira parte deste sermão se constituía em 9 bem-aventuranças. O Dr. Martin Lloyd Jones, um dos mais influentes pregadores do século XX em Londres, chamou estas bem-aventuranças de ciclo virtuoso do reino de Deus. A primeira bem-aventurança: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Por que chorar? Por causa do arrependimento pelos pecados. E de onde vem o consolo? Do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A segunda bem-aventurança: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Quem é que se torna manso? Quem tem a consciência que os seus pecados foram perdoados, se tornou uma nova criatura e agora é filho de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quem nasce de novo tem profundo anseio de pautar sua vida, fazendo a vontade de Deus em santidade. Ele quer experimentar a justiça de Deus, rejeitando o pecado. Ele não quer voltar de onde veio. Bem-aventurado os
misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem de fato conheceu o seu pecado e a grandeza do perdão divino, enxerga o seu semelhante com as lentes da misericórdia. Este, transformado, não julga, não condena, antes estende a mão e acolhe em amor. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Esta é a marca daquele que foi alcançado pelo amor de Deus. Tem o coração limpo de rancor e da mágoa, para nutrir-se genuinamente da fé e do amor. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O limpo de coração está qualificado para exercer o ministério da reconciliação, trazendo almas para Cristo por meio da pregação do Evangelho. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem tem Deus consigo pode pensar que está imune a qualquer tipo de tribulação. No entanto, Jesus disse: se me perseguirem, também perseguirão vocês. Está escrito em João, capítulo 15, o versículo 20. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Qual é a natureza da perseguição que sobrevirá sobre nós? Vamos ser injuriados e perseguidos. Muitos vão inventar mentiras contra nós. E quando tais coisas acontecerem, isso não vai nos abater. Antes vamos nos alegrar por nos vermos dignos de sofrermos como Jesus sofreu. Este será o nosso testemunho. Mateus, capítulo 5, versículo 13 em diante diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que entram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. E para fazer o enfrentamento a todos esses desafios, Jesus nos ensinou a orar. Em Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante diz: portanto, vós orarei assim. A oração do Pai Nosso, ela pode ser dividida em 6 módulos, 6 etapas, em 6 maneiras de se apresentar diante do Senhor de forma orgânica. A primeira, adorando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A segunda, intercedendo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A terceira, fazendo petição: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A quarta, fortalecendo relacionamentos: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. A quinta, pedindo proteção: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A sexta, externando gratidão, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por fim, recebemos do Senhor uma clara instrução sobre como devemos nos conduzir.
Mateus capítulo 6, o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Mas o reino de Deus será implantado na terra na segunda vinda de Jesus. Enquanto o reino de Deus não se manifesta, devemos proclamar a justiça de Deus, que é Deus está se reconciliando com o mundo por meio do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões, salve para rever os textos que foram citados, compartilhe para que outro compreenda a essência do Sermão do Monte. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir, grato por me seguir e até a próxima.